Boa tarde a todos. Eu sou um participante do grupo de seminários e fazer uma apresentação que pretendo seja curta sobre um artigo do professor Miguel Reale, que não se pretende ser uma exposição ativa e nem comparada com outras leituras ou observações ou hipóteses sobre o assunto, mas estão só a trazer o que ele colocou ali. Claro que isso sempre passa, mesmo que involuntariamente, por algum filtro de subjetividade, mas com esse aviso já me lanço ao objetivo e peço para o Vitor passar o slide. Aqui eu, como já fiz em outra apresentação, coloquei um trecho literal do artigo para como que criar atenção que guarda o interesse quanto à apresentação e diz: não é demais examinar alguns aspectos dessa questão de tão alta relevância, pois é sempre aconselhável a meditação sobre o direito romano, máximo quando se fala tanto em crise do direito, e juristas a olhar com desconfiança para quantos sustentam ser impossível readquirir-se confiança na jurisprudência sem a crítica corajosa de seus pressupostos. Aqui, talvez um pouco atipicamente para algum ouvinte, quando ele diz jurisprudência, ele está se referindo à doutrina do direito e não à prática dos tribunais ou um conjunto de decisões. E essa observação dele de crítica corajosa de seus pressupostos também demonstra a natureza muito influenciada por Kant, de uma reflexão transcendental no sentido dos limites e de onde a doutrina do direito tem que ir, o que também não é o objeto desse artigo, mas de qualquer modo mostra o quanto ele quis fazer desse artigo uma espécie de demonstração histórica e conceitual, mas que também um alerta para o modo como se pensar o pensamento jurídico romano quanto à tripartição que ele vê como inerente a toda a experiência histórico-jurídica, de fato, valor e norma, que é o que vai seguir nos próximos slides, pelo que peço que o Vitor passe. Primeiro, e acredito que muito, se não tudo, do que vai ser dito é extremamente simples para a maioria dos que aqui estão, como participantes contínuos, porque já frequentaram isso em diversas outras leituras, ou em até diferentes perspectivas, e, de qualquer modo, são noções gerais que se tem sobre o direito romano e a sociedade romana como um todo, que não surpreendem, mas que acabarei trazendo porque contidas no raciocínio do artigo. Então, ele primeiro coloca que a visão do direito como uma prescrição imperativa é algo desde muito cedo no horizonte romano, que não houve uma descoberta do direito como algo posto pela vontade ordenadora da cidade organizada no momento tardio, e que essa percepção prática é o paralelo ao milagre que se chama da pujança cultural grega quanto ao alto, quanto ao teórico, quanto ao especulativo, quanto ao estético, porque aqui manifesto no plano da vontade e da razão prática. Ele até diz, é como se fossem duas ramificações da razão prática e da razão teórica, assim, como que esquematicamente, mas para ressaltar essa ênfase da construção verdadeiramente institucional do direito por muito tempo e de um modo contínuo, ainda que conteudisticamente vário, dentro do horizonte da experiência romana. E aqui ele refere o Jhering e o modo como essa construção do direito através de uma disciplina organizada da vontade política, da vontade política em sentido amplo, é claro, dizia respeito a um egoísmo disciplinado. E aí ele coloca a citação do Jhering, depois põe em dúvida que fosse um mero egoísmo, porque são outros valores que impelem, mas no sentido de que a dedicação
ao projeto da cidade, à continuidade desse movimento pelo tempo, como que manifesta esse espírito de entrega e um espírito cívico profundo, o que fica muito claro se compararmos a experiência histórica grega, que é o que ele diz ali, das cidades desorganizadas, federações frágeis, enquanto Roma vai se febrilmente aumentando e se mantendo hierárquica e pétrea, de algum modo. Então, feita essa pequena introdução, talvez visual, peço que o Vitor passe. Aí, sem me parecer de modo algum que ele fosse imaginar a cidade, a urbs, como um estado em sentido jurídico, político moderno, mas sim referindo justamente como o espaço de construção ativa na polis, nesse sentido que vejo que ele usa a palavra estado, imagino que vocês também o verão assim, ele coloca essa demarcação da ciência do direito, entendida também não num sentido mecanicista de ciência, mas de conhecimento organizado e tendente a um fim, como algo que, situado no plano prático e, portanto, próximo da política, não se deixa conformar por uma vontade deixada a seu próprio alvedrio e a seu próprio, melhor dizendo, uma vontade largada ao impulso de poder, e sim subordinada a algum outro valor. E aí ele passa a referir, porque todo o artigo é pautado na temporalidade, no devir histórico dos conceitos e da experiência, e a partir disso ele coloca como a história do direito romano é uma história de composições e de articulações entre opostos, sem que isso seja de um ponto de vista meramente opositivo, gerando opressão de um dado grupo sobre outro, mas muitas vezes no sentido de se estenderem as condições de um grupo a outro, ou seja, no sentido de um alargamento do estatuto jurídico, por exemplo, dos patrícios aos plebeus, e não de uma reedificação e de uma alteração fundamental na estrutura da sociedade, o que afastaria de uma lógica revolucionária, e isso está implícito no texto dele. E assim ele coloca toda a processualidade histórica que nós conhecemos bem, a lei das 12 tábuas como um primeiro momento de composição, depois o acesso aos cargos pontifícios para os plebeus, a publicização das magistraturas, mas, mais interessantemente, ele coloca dentro desse processo de contínuas incorporações que ele cita o Mommsen, como quem disse, né, o direito romano é um sistema de contínuas, de sucessivas incorporações, e ele coloca aqui os processos ideais e os processos conceituais, melhor dizendo, de noções mais de fundo do direito romano, que também andariam desse modo temporal e se submeteriam a esse jeito articulatório, integrativo que ele vai identificando na cultura romana. Todos nós sabemos o quanto Miguel Reale é um pensador que pensa através de uma perspectiva cultural maior e não adstrita ao direito normado ou descrito. E aí ele logo coloca nessa parte do texto que a construção civil, sobretudo no período clássico das obras sobre o direito, não foi acompanhada de uma, em igual volume ou até em assumida perspectiva, construção filosófica, seja sobre os deveres, seja sobre o aspecto, melhor dizendo, deontológico, epistemológico, do que se estava fazendo enquanto descrição ordenada e sistematização do direito. E ele vai questionar os porquês disso, e eu peço, portanto, que o Vitor passe o slide. E daí ele passa a identificar o que é o trabalho dos jurisprudentes, dos jurisconsultos, dos jurisperitos, terminologias sinônimas, e coloca exatamente o esforço de tipificação normativa adjunto ao de plasticização funcional, através de uma mediação consciente dessa tensão
entre, sobretudo quando no período ainda antigo, indo rumo ao clássico, do direito civil, do direito dos quites, e suas exigências ritualísticas, procedimentais e até funcionais, diante daquilo que seja fundava essas exigências, essas finalidades, esses ritos, como, por exemplo, da Expôncio ou da Emancipácio, diante do conteúdo concreto que fazia com que as pessoas se impelissem a realizar esses atos diante das exigências da vida, e colocando o raciocínio jurídico dos prudentes como esse sopesar entre o resguardar da razão e do sistema de direito diante da realidade, sem que isso implicasse num prevalecimento cego de um desses aspectos, de modo que a utilidade estivesse adstrita à equidade, mas que tampouco a noção de justiça no concreto fosse ceder à lógica ou a exigências abstratas do sistema. Por isso que ele não entende que os romanos fossem fazer aquelas ficções que nós conhecemos, como as transposições de nomes em fórmulas, ou as adaptações fictícias de fórmulas para se atender a algum fim, por uma valorização do sistema de direito enquanto tal, do modo moderno típico que nós associamos, mas sim como o meio de atingir aqueles fatos e os valores subjacentes a esses fatos que se precisava atender. E, por fim, as regras ou as máximas ou os princípios como que axiomas e brocados daí resultantes, não como estanques modelos de hipótese de incidência e consequência jurídica, mas sim guias sujeitos à posterior revisão com base no mesmo direito entendido como essa integridade tríplice de que oriundos. E aí eu lembro daquele trecho que nós analisamos no primeiro encontro do Humanitas, que fala que não é a regra que cria o direito, mas do direito que vem a regra, e provisória como uma coisa que tem uma medibilidade da situação enquanto couber. E coube como uma luva aqui, tanto que eu coloquei foi o único, acho que dito único momento de comparação que eu fiz aqui. Então, peço ao Vitor que passe. Então, novamente, seguindo em pontos que são óbvios para a maioria de vocês, o trabalho dos jurispreritos romanos era se colocar diante das situações concretas, face às modulações jurídicas que elas tinham, como as diferentes obrigações, as diferentes causas, e a sua especificação, tanto mais se descesse da conjuntura genérica, quanto para as diferentes configurações específicas. Mas isso movido numa certa ânsia de sistema, não como um dogma de construção ou uma ordenação do princípio ao fim, mas sim como uma decorrência de um pensamento e de uma atitude de vida ordenada, e em que havia a intuição de uma imanência de ordem que se buscava, seja na solução do caso concreto, seja na acomodação dessa solução com as outras soluções já trazidas, já interpretadas, sem que isso seja um common law travestido, não é isso que eu estou dizendo, mas sim o modo de pensar que não se furta a atender ao estilo cultural de aderir ao instituído e também de proceder segundo uma ordem construtiva. Se Roma, uma sociedade tão militar como sabemos que foi, também foi arquitetônica, também foi política e também foi jurídica, tanto que Jacques Legoff diz aí os símbolos do quão conservador, nesse sentido de permanência, Roma terá sido, justamente por essa arte da consciência entre o antes e o agora, rumo ao atendimento das necessidades do presente. E aí que ele diz da completa inexistência e vacuidade da busca, de se buscar uma metodologia expressa e consciente
e assumida e ensinada esquematicamente e sumariamente, sem que isso exclua a aplicação ordenada a partir de um fundo cultural que essa noção se tornava possível. Então, peço que o Vitor passe. Aí, nessa fase inicial de tateio, de sistematização e de reflexão interna sobre o direito positivo romano, crava-se a origem da linguagem científica do direito como a linguagem da ciência jurídica e, portanto, a origem da ciência jurídica. Eu me lembro até de outra leitura do Hegel, que ele coloca o esforço dos jurisconsultos romanos como esse primeiro grande momento, depois o esforço de cujastes humanistas medievais como segundo, e, em terceiro lugar, o esforço da panditística, mas aí num outro espírito. E aqui a grande guinada, que eu até coloquei em outro slide, mas cabe falar aqui, é que ele diz que a ânsia de compreensão consequencial, ordenada, não dependendo de uma teoria geral, não significa que não era forte em princípios presumidos, em princípios enquanto fundamentos de agir e de pensar, que nesse período de maior intensidade do ius civili, ou de maior, melhor dizendo, redução da experiência do populus romanos a si próprio e não em contato com as outras populações ou suas relações internas, seria mais um esforço teórico a partir da razão interna dentro dessas disposições e institutos jurídicos e a costura que se ia fazendo a partir disso diante das situações, não se buscando um fundamento último e nem uma articulação escultória do todo, mas trazendo essa intuição do todo no particular e no imediato, a partir de uma meditação desses pontos e do modo pelo qual o sistema de direito civil romano, o sistema de direito positivo, ia se ligando. Mas ele vai percebendo que, historicamente, vai crescendo o impulso a uma generalização do conteúdo, melhor dizendo, uma generalização do raciocínio jurídico rumo à universalidade de um seu conteúdo, para se atingir o que também decorre de um avanço e de uma sofisticação, para se atingir o sempre, para se atingir o geral e o construído de modo seguro, o que fica superado das mudanças da contingência. E, rumo a esse processo teórico que quer chegar a algo de mais alargado e de mais abrangente, ele identifica o processo que levou com que, no período pós-clássico, o que se antes entendesse como o direito particular e o direito das gentes como esse mesmo direito particular alargado no seu horizonte de aplicação e de recepção, fosse já uma coisa só. Sobre isso eu vou falar um pouco mais e peço que o Vitor passe. E isso aqui é muito importante porque ele, numa nota de rodapé, mas de qualquer modo inserido no texto, ele afasta e esfilia a concepção da inexistência do conceito de ius gentium como direito aplicável, como nós aprendemos, para as relações entre cives e peregrini, para a relação entre os quirites e os estrangeiros. Não. O direito das gentes, citando todos esses romanistas colocados ali, não seria nenhum sobre-direito sobre as normas, os institutos de direito civil, como um controlador oriundo de uma equidade informadora e enrijecente e controladora, nem um direito destinado à pura aplicação com os estrangeiros, com os não vinculados à cidade de Roma, mas sim um direito eminentemente romano, construído através da lógica romana e dos institutos romanos, por juristas que pensavam o próprio
direito positivo romano, sem se ver uma quebra estanque com o direito civil, e sim uma recepção das práticas, sobretudo comerciais, com os povos circundantes, isso já numa fase bem antiga, com as cidades gregas, no século VI ainda, creio, posso estar cometendo algum deslize aqui, e elaborando-se isso de um modo interno do ius civili, e não como algo apartado dele ou uma sua principiologia conformadora oriunda de uma noção abstrata de direito natural. E ainda que depois, como já referi, ele passasse a ser, devido à expansão de Roma, o centro e até o ponto de avanço do próprio direito romano como um todo, isso só mostra o quanto ele já era internamente o modo de ser do direito romano e não algo afastado, desligado e desconjunto a ele. Por exemplo, refiro à origem do processo formulário como ligada, me corrijam se cometo alguma confusão, com o pretor peregrino afastado, portanto, do ambiente em que mais firmemente seria o do ius civili, onde cercado de cidadãos romanos em relações entre si. Então, isso aqui, passando para onde ele quer chegar, que é o tema do ius naturale, ele diz que, indo nessa sequência temporal, tem que ter em mente um momento crucial para a história da doutrina do direito, que ele escreve como jurisprudência, e eu só didaticamente estou chamando de doutrina, até porque eu pessoalmente acho jurisprudência muito mais adequado e abrangente. Foi o contato com o mundo helênico, que sabe-se ali no século, mais intensamente no século II antes de Cristo, do ponto de vista da recepção e convivência cultural. Momento crucial esse, conformador do horizonte romano dali para frente, em cuja intensidade ele vai medir um pouco mais adiante, e também conformador, portanto, para a história da doutrina jurídica como um todo. Peço apesar de que isso é importante eu relembrar aqui, o modo de pensar e de lidar com o direito romano já tivesse seus fundamentos diante do que se fazia com o ius civili nas fases mais antigas, não caindo do céu e nem dos gregos. E isso é muito importante porque é o que ele vai ressaltar depois. Peço que o Bruno, que o Vitor passe, por favor. Então, isso ali eu já falei, que a inexistência de uma filosofia escrita do direito e elaborada de um modo doutrinário especulativo não significa a inexistência de uma apreensão intuitiva radical do justo e uma sua busca segundo um espírito de método que foi condicionante aos resultados obtidos na fase clássica. E essa ausência de formulação não significa ausência da noção. E se o ius gentium, como aquele campo em que o direito romano vai se alargando e abrangendo e recebendo as relações jurídicas com estrangeiros, falava do consenso comum aos povos, e esse consenso, obviamente, eles saberiam que era relativo, porque eles não conheciam todos os povos do mundo e tampouco imaginavam que o consenso fosse algo que perdurasse durante o tempo indefinidamente. Buscou-se, a partir de uma recepção, de um questionamento mais profundo sobre o ser, sobre o estar no mundo, que veio do contato, digamos, crítico, literalmente, né, com a filosofia grega, se busca, então, o impulso natural de justiça, na visão do Miguel Reale. Estou tentando não colocar o que eu penso, acho que penso sobre o assunto, como um impulso inato e congênito de equidade na consciência universal dos sujeitos, como o fundamento último da ordem jurídica. E aí ele passa a analisar o quanto essa concepção da influência grega
é enfatizada pelos humanistas, pelos historiadores, pelos estudiosos da cultura. Seja mencionando tanto os que a enfatizam quanto os que a diminuem, e os excessos respectivos. Por exemplo, ele coloca que essa disseminação de diferentes visões é oriunda da aplicação a esse assunto do espírito teórico que rege cada um desses grupos. Então, ele diz, se não a escola histórica, seus herdeiros, enfatizando e buscando que grande parte do que refere essa concepção de direito natural no período clássico, a interpolação, e também isso é oriundo de um espírito mais técnico, mais dogmático, mais atento ao desenvolvimento interno do direito romano, como que isolando de fatores externos que fossem pesar sobre ele, enquanto os humanistas e uma visão mais realmente formativa do direito iria enfatizar e subordinar e fazer, daí recebendo a crítica de Puchta, que todos nós sabemos que é um herdeiro da escola histórica e um representante do que se chama de jurisprudência dos conceitos, vai dizer que essa mania do estoicismo gerou essa crença de que tudo que os jurisconsultos fizeram foi uma evolução da filosofia grega, o que e claramente o Reale está aí concordando com o Puchta no sentido de crítica ao excesso de uma dessas concepções. Peço ao Vitor que passe, por favor. E aí ele, analisando esse fenômeno, coloca que, apesar de que o aristotelismo tenha sido muito mais influente que o epicurismo, o que foi a escola propriamente dita da classe aristocrática romana, da qual, em grande parte, os juristas oriundos, foi o estoicismo, mas que tal não foi adentrar no Lácio de um modo passivo e subordinado, e sim imprimindo sobre ele as marcas do que ele chama de força vital ordenadora, que é uma metonímia para dizer os valores e a cultura como um todo que regia a ação vital, a ação prática da sociedade romana diante do direito e da política. E aí, essa parte do quanto a filosofia grega terá influenciado o direito romano, ele coloca, após mencionar digamos, os polos, o que ele vê como a tese prevalecente ali quando ele escreveu esse artigo, sendo que tal vai levar a que se veja que, como um geral, ou do ponto de vista macrológico, o aporte da filosofia grega terá trazido um novo posicionamento e uma nova consciência ou um desvelamento de uma diferente postura diante do mundo, dentro da esfera cultural dos romanos, o que, sem dúvida, vai ter implicado numa percepção do direito como uma experiência humana universal, o que adquire-lhe um aspecto de esfera da cultura que faz com que os próprios romanos percebam o quanto desse aspecto já estava elaborado, ainda que talvez não às claras, da dimensão pensável, do ponto de vista filosófico, desse ponto, a partir dos séculos já que se tinha produção jurídica em algum grau. Mas, no particular, no concreto da horizonte jurídico, isso seria como que o que levou ao impulso, à ordenação sistematizante, sem ser sistematista, e à construção, segundo um espírito ordenante e conceitualizante em algum grau, de modo que se pudesse chegar a um resultado de se dizer seguramente algo sobre esse objeto, que é o que define o esforço científico em sentido amplo e, repito, não no sentido hipotético, dedutivo das ciências naturais, sobre o qual nem o Reale e nem eu e nem, acredito, vocês querem
se submeter. Mas, sobretudo aqui, ele enfatiza o que trouxe Fritz Schulz, da indispensabilidade, não, do quanto a dialética grega, e em algum grau a retórica, sobretudo quanto aos modos de interpretação, mas efetivamente a dialética como um esforço de articulação sistêmica e imposição de ordem à massa dos conteúdos jurídicos, de modo que ele pudesse adquirir uma forma realmente adstrita a um espírito dogmático, em algum grau, foi esse grande aporte, que se manifesta nas conhecidas distinções entre gênero e espécie, que vão desde um plano maior, de onde vão se subdividindo, e às vezes com novas subdivisões, de modo que se consiga enxergar os setores do direito como distintos entre si, mas ao mesmo tempo entroncados em algo que vai por meio de todos eles. E esse ir por meio de todos eles é exatamente esse espírito de busca do justo, essa polarização axiológica que está implícita na interpretação que o Reale dá. Também nas definições mais sintéticas, contidas quanto, por mais que incomuns, quanto a alguns institutos, e nas regras de direito, que não são prescrições normativas, no sentido moderno, ditadas por uma autoridade competente, mas sim brocardos oriundos da experiência jurídica. Peço ao Vitor que passe, por favor. E aí, eles colocam, enfim, diante da questão força, que é o que era o direito natural para os clássicos, e o direito natural a partir, então, desse contato com os gregos, que sem dúvida o conheciam e, como sabemos, o elaboraram de um modo mais ativo do que os romanos do ponto de vista filosófico, doutrinário. E o Reale se coloca, seguindo Voigt, que descreve o ius naturale na época clássica como um termo que significa tanto a exigência ideal, identificada como inata na consciência individual, de uma ordenação do direito positivo internamente, ou seja, não como algo que está fora, mas sim operativamente, em concreto, pelo justo, e ao mesmo tempo que a sua própria ordenação já manifesta no ius gentium e no direito que vai se alargando da particularidade do direito dos Quirites e seus ritualismos para esse direito já mais depurado e sofisticado e conceitual que nós conseguimos enxergar, sobretudo na doutrina obrigacional e talvez até cogitei aqui no funcionamento do processo no direito romano clássico. E aí ele refere Francesco Calasso, que fala sobre a equitas como algo, no período, nos textos justinianos, melhor dizendo, externo ao ius, colocado fora dele, colocado acima dele, colocado como até imbuído não só de elementos jurídicos, mas como meta-jurídicos, ao qual o direito se deve conformar e para o qual deve ir, enquanto no direito clássico, como a equitas, como um princípio interno, digamos, como aquela imagem da árvore que eu falei antes, vamos dividindo por gênero e espécie para classificar as matérias, digamos, entre aspas, as normas, para que, conforme isso, se possa lidar melhor com os fatos. Desse modo também, o valor imanente à seiva vai sendo esse princípio de equitas como o fundo interno, a raiz mesma do direito romano positivo no período clássico. Era uma noção positiva de direito que se abstrai em outro momento. E aí, por isso que eu falei no começo de quanto tanto a tridimensionalidade da concepção dele são o fundo que ele mesmo confessa de análise desse artigo, quanto o entendimento disso num prisma histórico são essenciais, porque ele diz que essa simultaneidade que havia no período clássico, por uma condição cultural assim possibilitante, por todos os fatores que levaram àquele florescimento, fazia com que, existindo uma tal implicação entre o que nós entenderemos por uma
expressão ideal do direito natural, das exigências conformadoras do justo e das objetivas proporções da realidade social enquanto distribuição e comutatividade, faria com que se compreendesse no período clássico esse ius naturae através do ius gentium, por uma sua positividade então presente, então ativa, então operante. E peço que o Vitor passe, que eu teria melhor ter falado disso no outro slide. Então, que essa discussão que se tem, né, sobre quais os juristas ou filósofos mais aderentes a um prisma de que tripartem o direito romano em ius naturale, ius gentium, ius civile, ou dividem em ius gentium e ius civile no período clássico, sobretudo, e aí ele coloca o que se diz disso quanto a Cícero, e os autores para lá, os autores para cá, e o Piano. Ele até meio que diz, coloca assim do jeito como se fala dos doutrinadores modernos, né? As discussões doutrinárias sobre as filiações, como que até para, de um modo jocoso, expor essa questão, porque ele quer superar essa discussão sobre a dicotomia e tricotomia, funcionalizando o sentido dos termos ius naturale e ius gentium dentro do período clássico como manifestações de uma mesma ideia que estará em movimento, em concretude, em imperatividade real no ius gentium, e enquanto exigência, enquanto fluxo, enquanto princípio diretivo, enquanto consciência comum à experiência universal do direito no sujeito pensante, como ius naturale. E ele diz que faz isso também para se precaver que o ius naturale seja entendido como redutível aos aspectos biológicos, fisiológicos, ou natural em sentido vulgar, que de algum modo esvaziariam o sentido ideal do termo, dogmático. E aí ele diz, mesmo que procedam as teses interpolacionistas que negam o ius naturale no contexto clássico, e à parte, ele cita no mote de rodapé a provável interpolação de todas as que falam em humanitas e pietas em textos clássicos, mas aí é outra coisa, né? Uma coisa é esses termos tipicamente justinianeus, humanitas, pietas, outra coisa é ius naturale. Ele não se define por dizer que seriam todas interpolações no período clássico. Não, isso não está dito de modo algum. Mas mesmo se fosse um termo inexistente ou muito pouco falado, uma vez se entendendo conteudisticamente, não se preocupando com as palavras, aquela velha tentação de discutir palavras e não coisas, se observando o fenômeno enquanto entendido historicamente, portanto, funcionalizado enquanto algo posto e em andamento na imperatividade, e ao mesmo tempo como conforme essa exigência ideal que ia simultânea a essa positividade pela florescência daquele período, se chegaria também a enxergar de um modo pleno, mais pleno, o que significa essa integração de fato, valor e norma na jurisprudência romana clássica, e por que é um direito romano, direito natural de conteúdo variável, um direito que não está abstrato, não está matemático e não está fora da concretude, e decorrendo de uma busca objetiva do justo, isso o Reale não fala, eu já estou me passando porque ele não é justnaturalista, mas eu sou. Então, ele, de certo modo, ali parece que está não querendo dizer, mas dizendo essa busca contínua do justo que objetivamente sempre se dá, e é preciso dizer do modo justnaturalista, porque senão fica obscuro, como é a minha impressão da filosofia do Reale por não ter se decidido abertamente por um justnaturalismo. Não significa que o conteúdo com o qual esse justo se manifesta seja sempre o mesmo em todos os lugares. É o simples axioma justnaturalista que todos nós aqui conhecemos. Por favor, Vitor, passe, que eu já estou encerrando. E, por fim,
isso que eu já falei. Sobretudo, essa tripartição estanque entre ius naturalis, ius civili e ius gentium, sendo que ius gentium e ius civili vão se confundindo a partir do período clássico rumo a Justiniano, e, claro, depois do Edito de Caracalla, nem faz muito mais sentido em falar em ius gentium. Mas essa quebra, essa colocação do direito natural como um dado abstrato, como, digamos, até um ente fora da história, fora do direito positivo, fora da realidade cultural, é o fim da jurisprudência romana. E como que o que marca o fim, na visão do Reale, isso é o arremate conclusivo do texto, é o fim da jurisprudência romana, enquanto nós a conhecemos como do período clássico e o ingresso em um outro momento cultural, de um direito natural entificado, afastado da temporalidade, do vigente como fluxo de equitas e busca, e não que isso significa que aí não fosse mais real do ponto de vista conceitual, ou que não correspondesse à justiça. Aí também um comentário pessoal meu. Mas, e aí, que oriundo do que ele mesmo diz, daí, o ideal e o real ficaram contrapostos historicamente pelo empobrecimento, pela nova situação cultural, que também não admite uma simplificação do ponto de vista justiniano ruim, clássico bom, não é isso que ele propõe, nem o que ele diz, inclusive alerta contra esse sentido decadencial, que no fundo é uma perspectiva linear e gnóstica da história, o que também não muito pouco aberta à multiplicidade das articulações entre direito e vida, como ele mesmo diz, sempre é um processo que nos surpreende. Então, se existe esse momento de empobrecimento cultural, de não continuidade das duas fontes de justiça concreta, o pretor e o jurisconsulto, um congelamento institucionalizante, gerando uma estrutura que já quase vai ser similar no período pós-clássico ao direito estatal moderno, isso faz com que o real, até pela falta de vida ativa de produção, segundo aquela noção da jurisprudência romana clássica, não exista mais, o ideal vai se abstratalizando. Então, é nesse sentido que eu interpreto o que ele quer dizer com que o fim da jurisprudência romana é quando o direito natural se ahistoriciza. Não como algo ruim, que se levante o direito natural quando ele é esquecido do ponto de vista da experiência histórica concreta. Claro, eu falo isso porque eu sou justnaturalista. Eu não sei se é o que ele falaria, mas estou interpretando com essa lente aqui. Mas sim como o critério pelo qual nós podemos ver quando a jurisprudência clássica romana acaba. Quando não se pode mais falar da equitas como a força diretiva interna e corretiva do direito romano positivo, onde o direito natural andava, por assim dizer. Feito, falei demais, falei mais do que queria, agradeço muito a atenção, peço desculpas por ter falado demais e talvez devia ter me furtado a tantos comentários pessoais, porque a ideia era apresentar o artigo também. E espero não ter contaminado com excessiva subjetividade. Agradeço, colegas. Talvez tenha sido o Kundera o primeiro a levantar a mão aqui. Levantar a mão ou bater palma, mas eu queria falar mesmo, então vou aproveitar essa deixa para começar um comentário. Parabéns, Micael, pela apresentação. Você disse que não pretendia fazer tantos comentários pessoais, mas eu achei eles muito bem-vindos. E concordo com a crítica que você faz nessa última parte. Eu ainda não li o artigo do Reale, eu salvei ele bem da minha área de trabalho para não esquecer, mas eu ainda não li o artigo, e então eu não sei se ele chega a falar algo sobre isso no texto,
Mas, de qualquer maneira, a parte dos méritos da análise que ele faz, um ponto de crítica que eu colocaria seria essa identificação exagerada do direito das gentes com o direito natural, no sentido de que o direito, no caso dele é um pouco mais refinado, né? Ele vê o ius gentium relacionado ao direito natural como uma relação de ato e potência, ou algo similar a isso, pelo que eu entendi da sua apresentação. Eu acho que isso esbarra num ponto muito sensível, porque, veja bem, um dos institutos jurídicos mais importantes de toda a antiguidade, e, portanto, não pode ser esquecido, é a escravidão. A escravidão é um instituto do direito das gentes, não é do direito civil. E as fontes são claríssimas em afirmar que é instituído contra o direito natural. Então, e isso não é fruto de interpolação, até onde eu sei. Então, eu acho que é uma muralha esse fato a simplesmente enxergar o ius gentium como um direito natural em movimento. É claro que tem uma relação com o direito natural, mas por outro motivo. Porque o direito das gentes, já que não está submetido a instituições políticas, a um Estado específico, é claro que se conforma mais à razão natural, comum a todos, do que com outros tipos de direitos. Mas não porque ele tem uma relação estrutural com o direito natural, mas sim por esse fato prático. Né? Na minha opinião, o direito natural está muito mais relacionado, como eu já tive a oportunidade de comentar aqui no grupo, com situações de fato, e essa questão da dicotomia, da tricotomia, em grande parte se assenta, eu acho que, como você também mencionou, na ausência da palavra ius naturale nos textos clássicos. A inexistência dessa palavra, dessa forma, não exclui, obviamente, o conceito de direito natural nos textos clássicos, que, por sua vez, preferiam outros, como razão natural ou simplesmente a palavra natura no ablativo, que é muito mais comum, inclusive. Então, essas são as considerações que eu faria ponto de crítica no pensamento de Reale. Ainda vou ler o artigo para confirmar qualquer coisa que eu tenha dito, mas reitero os parabéns à sua apresentação. Obrigado, Guilherme. Os comentários são mais que oportunos e agradeço a parabenização, mas querendo falar sobre os comentários, eu os agradeço porque, aproveitando agora que estamos comentando mesmo, eu tenho a mesma impressão, eu acho que há toda uma tentativa sincera, claro, porque no momento que o autor se convence que chegou a um conceito e que a realidade não questiona e não invalida esse conceito, ele vai buscar aplicá-lo como regra explicativa ao que ele vai analisar. E eu acho que é o que ele faz com o direito romano e, claro, nós sabemos o quanto ele tem essa puxada hegeliana que fica um pouco obscura, justamente quanto a essa questão do ius naturale e ius gentium, que, como tu disseste, até tem a sutileza de ser algo em movimento, de não ser uma relação de oposição, nem uma relação de tipo ideia, lei, condicionante, condicionado, mas ao mesmo tempo não é algo que está dito de um modo, digamos assim, lógico, do ponto de vista que nós podemos dizer é isso e não é isso, não que eu seja um matematista, mas é desconfortável realmente esse trecho e a menção que fizeste sobre a escravidão, eu acho que é uma correção pontual e que exigiu uma visão muito ativa de tua parte, que eu agradeço muito, vai ficar como um complemento ótimo. E quanto ao que mencionaste do ius naturale nas fontes clássicas, ele realmente não parece preocupado com a ausência do uso do nome, por identificar o conceito. Mas, e aí, dando aso ao que tu falaste, eu acredito que é numa ótica bem diferente da situação natural, do direito natural, entendido assim, que me parece ser do que ele quis se afastar. Eu acho que ele prende o direito natural a uma exigência ideal, uma exigência do espírito,
e é uma busca do espírito, e não algo assim decorrente visto na ordem das coisas, que nós todos sabemos que ele não é um aristotélico tomista, e por mais que influenciado. Então, eu só agradecendo os comentários, não quero fazer comentários dos comentários, porque eu quero ouvir a apresentação da Aline, e não sei se já não passamos muito tempo comigo. Sempre permitido fazer um comentário muito rápido, mesmo para não tomar mais tempo da próxima apresentação. Apenas a dizer que o tema é extremamente interessante. Eu confesso que a melhor parte da apresentação foram justamente os comentários. O texto podemos todos ler e os seus comentários são únicos, então eu agradeço por eles. Realmente, eu acho que o problema do direito natural no direito romano não é uma questão ainda muito bem resolvida pelos romanistas. O professor Santos Justus escreveu já sobre isso, eu acho que é um artigo chamado O Justnaturalismo Romano. Não me parece inteiramente convincente as posições que o professor adota. E, por outro lado, queria referir um texto que, por acaso, escrevi mesmo hoje. Chama-se Casuísmo Jurídico-Metodológico Romano e Atualização do Direito, também relacionado ao tema. E apenas brevemente fazer um último comentário, que uma certa relação de continuidade do pensamento das escolas jurídicas medievais em relação ao pensamento jurídico romano na perspectiva de um centralismo do caso concreto, do problema, é uma perspectiva que eu acho que devia ser mais salientada nos estudos de história, porque geralmente parece um ponto principal do pensamento dessas escolas, geralmente é pouco salientado. O único livro que eu conheço que faz isso de uma forma minimamente suficiente foi esse que foi dado, que eu já referi aqui no outro encontro, o Direito entre o Modelo Político da Lex Paradigma Substancial do Ius. Eu confesso que eu tentei desenvolver isso também num paper que eu apresentei na cadeira de História do Direito Português, e eu gostaria depois de publicá-lo, mas eu preciso acabar minha tese antes disso. E eu confesso também que o tridimensionalismo do Miguel Reale é uma teoria muito, muito interessante, mas que me parece essencialmente uma teoria de transição. Eu não queria entrar em muitos detalhes do porquê eu entendo que é uma teoria de transição, mas só para, na verdade, sublinhar que eu concordo que ela mereça muitos retoques, apesar de compreender também que ela é importantíssima. Aliás, eu também escrevi sobre ela no paper que eu apresentei para a disciplina de filosofia do direito, na verdade, tentando encontrar tridimensionalismos e Castanhar-Merz e Miguel Reale e eu pus, e eventualmente numa posição. Mas é isto que eu tenho a dizer sobre o artigo que eu li, foi publicado pelo Instituto Jurídico da Faculdade de Direito, e vou colocar o link das